Sempre no primeiro domingo da Quaresma, a Igreja, em todos os anos, nos apresenta as tentações de Jesus. E hoje, no Evangelho de São Mateus, porque é o ano A. E é uma leitura muito propícia. Fala que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. A Quaresma são 40 dias de luta, de tentação, de preparação, de purificação da nossa vida para a Páscoa. Toda a Quaresma está voltada, orientada para a Páscoa. A morte e a ressurreição de Jesus, onde Ele vai vencer definitivamente o demônio, o pecado e a morte. Em nosso favor. E aqui diz que, naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando um judeu do primeiro século ouve falar de deserto, ele pensa imediatamente no êxodo do Egito, a saída do Egito. Porque quando Deus arrancou o seu povo da escravidão do Egito, fez eles atravessarem o Mar Vermelho e os levou ao deserto. 40 anos. Deus queria ensiná-los a confiar em Deus. Por isso que o maná, cada dia caía a porção para aquele dia. Mas ali no deserto, eles murmuraram, eles duvidaram de que Deus os amasse, quiseram voltar para o Egito. Como nós, diante do deserto da nossa vida, da aridez, das carências que nós temos, dos problemas financeiros, dos problemas afetivos que nós temos, a tentação de murmurar, de pensar mal de Deus é muito grande. A primeira leitura é do Gênesis, a tentação de Adão e Eva. Aparece lá a serpente, que é o demônio disfarçado, e que tenta fazê-los desobedecer a Deus, duvidar do amor de Deus. É verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores do jardim? Imagina, Deus criou tudo, bom, bonito, gostoso para os homens. E falou, só não comam da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal. Essa é uma prerrogativa divina. As outras todas vocês podem comer. Aparece o demônio, pai da mentira, e fala, se vocês não podem comer de uma, é a mesma coisa que não poder comer de nenhuma. Deus está limitando vocês. Deus é um concorrente. Deus não te ama. Se Ele te amasse, permitiria você comer de todas as árvores. Que mentira, que propaganda enganosa. Não é à toa que o demônio é chamado pai da mentira. Pois bem, irmãos, Jesus, Adão e Eva caíram na tentação. A árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos. E a tentação era, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Eles comem e experimentam que estão nus, vazios, mortos por dentro, porque o salário do pecado é a morte do amor, a morte de Deus dentro de nós. Muito bem, Jesus vai vencer o tentador, mas ele tem que ser provado, e ele jejua 40 dias e 40 noites, e diz o texto, teve fome. E interessante, irmãos, que Jesus
é aqui o novo Israel. O povo passou pelo Mar Vermelho e foi para o deserto. Jesus é batizado e é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Ontem escutei uma coisa bonita. A tentação é ocasião de escolha, é oportunidade de escolher. Cada vez que você é tentado na tua vida, você tem que fazer uma escolha. Ou você cai na tentação, ou você a recusa por algum bem maior. A tentação exercita a nossa liberdade. Deus não faz lavagem cerebral na cabeça de ninguém. Deus não quer bonecos. Deus quer filhos livres como Ele, que todos os dias se decidem pela verdade, por Ele, pelo bem. Tá bom, mas então, primeira tentação. O demônio vendo a fragilidade de Jesus, uma fome, 40 dias sem comer, ele diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és, quer dizer, será que você é filho de Deus mesmo? Que pai que você tem, hein? Puxa vida, te deixa morrer de fome? Você que é filho? Olha, essas pedras, as pedras pareciam já umas broas, tamanha fome que Cristo tinha. Usa o teu poder para se satisfazer. É a tentação do prazer, da carne. Hoje, ninguém quer sofrer, e todo mundo quer satisfação imediata. Que coisa impressionante, irmãos. E nós estamos educando as crianças a não saberem sofrer. Eu fico impressionado, desculpa se alguém faz isso, mas é que eu vejo que tem crianças que não comem, crianças pequenas que não sabem ainda falar nem andar, não comem sem o celular, sem o desenho na frente. Estão condicionando elas a... Não pode ter um momento de frustração, um momento de mas faz parte da vida, a vida vai ter tanta frustração. Como é que eu não quero deixar meu filho sofrer? Isso para dizer, irmãos, que nós estamos tendo uma dificuldade enorme de responder como Jesus. Nem só de pão vive o homem, nem só daquilo que é gostoso, que me sacia na hora, vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Se hoje Deus me permite esse sofrimento, Ele é bom para mim. Se Deus permite essa crise, ela é boa para mim. Eu preciso dela para amadurecer, para sair da infância e me tornar um adulto. Hoje tem jovens e adultos que afetivamente são crianças, mimadas, estragadas, que não sabem enfrentar uma pequena crise, um pequeno sofrimento, não sabem. Ontem eu fiz um casamento e eu encontrei um negócio bacana. Eu estou vendo muitos casais jovens aqui, talvez possa ajudá-los também. O casamento tem fases, e na primeira fase é um amor romântico, sentimental, um amor muito carnal, né? Esse amor desaparece logo, não dura muito tempo. Tem gente que quer que esse amor romântico, sentimental, dure 20 anos. Não. Começa uma segunda fase, onde deveria começar a aparecer o amor verdadeiro, que é a capacidade que Deus dá a cada um de morrer pelo outro, de amar o outro também quando o outro se torna meio inimigo, porque te faz sofrer, porque é diferente de você, tem uma vontade diferente, tem uma educação diferente, tem tudo diferente. Primeiro porque um é homem, outro é mulher, já está uma diferença aí imensa.
Mas é aí que aparece o amor, quando eu consigo morrer um pouquinho pelo outro. E é Deus que dá essa capacidade, irmãos. Por isso, a Eucaristia, Cristo na Eucaristia se parte por você, se derrama, pão partido, sangue derramado. Isso é amor, assim, crucificado. Esse amor de troca, esse amor interesseiro, é um amor humano, tudo bem, mas não é o amor genuíno. Mas, então, por que eu venho à missa? Por que eu não perco a missa no domingo? Porque eu, sozinho, não consigo amar assim. Sou egoísta, penso muito em mim, me coloco sempre no centro, sugo a vida de todo mundo. Se eu me alimento de Cristo, eu posso ter um amor gratuito, um amor de doação, um amor que não busca a si mesmo. E ter um relacionamento maduro, porque, irmãos, também o nosso relacionamento com Deus muda. No começo da vida espiritual, Deus nos dá muitas consolações. Você tem sentimentos, o teu coração arde, você sente. Depois, Deus, para purificar a nossa fé, vai permitindo aridez, secura, e vai ficando... aquele picolé que era coberto de chocolate, e você começou a lamber e a comer, de repente está só no pauzinho, está só no... né? Acabou, né? Mas não quer dizer que Deus não está presente, quer dizer que é uma nova etapa, tem que amadurecer a nossa relação com Deus, com os outros, tem que amadurecer, tem que progredir, como o amor de Cristo. Muito bom, vamos voltar aqui. Então, primeira tentação, não só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Por isso que a igreja nos recomenda o jejum voluntário, alguma coisa que eu goste e que eu deixe de comer ou de fazer, para fortalecer minha vontade, para poder buscar o Senhor mais intensamente, poder estar mais com a Escritura, menos com a televisão ligada. Tem pessoas que passam a noite vendo séries, tudo bem, nada contra, mas quanto tempo você dedica ao Senhor? Hoje vem o recadinho, quanto tempo a gente gastou na internet nessa semana? É uma vergonha, né? O meu veio. É que eu também rezo, às vezes, as horas todas por aqui, né? Mas 4h30, falei, nossa Senhora, quanto tempo eu fico diante do Santíssimo? Quanto tempo eu rezo? Eu rezo com isso aqui também, mas para dizer, se nós queremos nessa quaresma conhecermos a Cristo, o amor de Cristo, eu tenho que me desligar um pouquinho do mundo para poder estar mais com o Senhor. Jejum, cada um em segredo, né? Isso nos fortalece, irmãos, fortalece também as crianças, que podem fazer pequenos jejuns, né? Não de comida talvez, mas de outras coisas, mas também de comida. As crianças são maravilhosas, elas entendem, elas se sentem amadas, e elas gostam de coisas que custam também, como os jovens. O jovem gosta de coisa que desafie a sua, né? Tudo bem. Segunda tentação, tentação dos milagres, tentação da história. O demônio leva Jesus no pináculo do templo e diz, pula daí, atira-te abaixo. Está escrito, o demônio muito esperto, viu que Jesus combateu com a Escritura, não só de pão vive o homem, é um trecho do Deuteronômio. O demônio vai tentar Jesus com a palavra. Os anjos vão te amparar contra as pedras e você não vai se machucar. Você quer ser o Messias, você quer salvar o mundo, mas você quem é? É um pé rapado, você é um pobretão, não é um rabino formado em Jerusalém. Você mora numa cidadezinha que não existe no mapa, Nazaré,
era uma currutela, devia ter de 200 a 400 pessoas moravam naquelas grutas ali em Nazaré. Quem você pensa, você vai salvar o mundo nessa precariedade? Faz um milagre, pula daí. Os outros vão ver como se fosse o Superman, você vai descer e vão acreditar em você, e você vai poder fazer a tua missão. Que tentação que nós temos, irmãos, de não aceitar a nossa história, não aceitar o nosso corpo como ele é, não aceitar a nossa família como ela é, não aceitar o nosso trabalho, não aceitar tanta coisa, querer mudar, querer um milagre. Cristo, como é que responde a essa tentação? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Se Deus me fez pobre, se Deus me fez assim, um Zé Ninguém, é nessa situação que eu vou salvar o mundo. A cruz era o máximo do último lugar, do desprezo e da humilhação. Aí ele salvou. E falavam para ele: desce da cruz, e nós acreditamos em você. Se és o Filho de Deus, a mesma tentação daqui. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Irmão, se ele tivesse descido, nós estaríamos perdidos. Graças a Deus que ele não desceu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você abraça a tua cruz, assume a tua história como ela é, e pela fé você enxerga a sabedoria de Deus e o amor de Deus na tua história, na tua vida, do jeito que ela é, você não fica morto. O Senhor te ressuscita, o Senhor te exalta. Então, para vencer essa tentação dos milagres, a igreja nos propõe a oração. Porque, irmãos, por trás dessa tentação está a soberba, o orgulho. Não aceito a minha realidade, gostaria de ser famoso, de ser poderoso, de ser rico, de ser não ser bonito, de ser sarado, de ser não sei o quê. Nós queremos ser Santa Teresinha do Menino Jesus, as moças, e a Gisele Bündchen ao mesmo tempo. Queremos ser virtuosas, santas como a santa, e bonitas e famosas como a Gisele. Ou os homens, São Francisco de Assis e quem? Aí um bonitão. Brad Pitt. Tá bom assim? Queremos ser santos e famosos e glamourosos. Não preciso ser ninguém, sou eu, você é você. Você é uma obra-prima, uma obra de arte, única. O Senhor não vai fazer ninguém, Ele fez você e jogou a forma fora. Você é único, única, diante de Deus. Por isso que quando o pessoal hoje tem o costume de se encher de tatuagem, eu falo: meu Deus do céu, você não vai pegar uma obra do Monet, agora está tendo uma exposição em São Paulo do Monet, não vai pegar uma obra do Monet e falar: escuta, por que você não pôs mais uma florzinha aqui, ou um solzinho aqui? Não, pelo amor de Deus, é um gênio, não vai corrigir um artista, é um gênio, ele sabe harmonia, proporção, sabe tudo, não vai querer corrigir. Deus é o Pai de todos os gênios e todos os artistas, fez você único, por isso goste de você, ame a você mesmo como você é, e você vai viver em paz, vai viver feliz, e um monte de preocupações, de ansiedades vão diminuir, porque você vai se aceitar como é. Que coisa bonita estar perto de uma pessoa que de bem com a vida. Como é agradável, uma pessoa que se aceita, que é capaz de rir das próprias misérias também, né? Como é bonito, irmãos. Pois bem, não tentarás o Senhor teu Deus. A oração te ajuda,
não a fugir da história, a entrar na história. A oração te ajuda a não fugir da cruz, mas a entrar na cruz, a carregar a cruz. Nós, às vezes, muita gente reza para Deus tirar a cruz da sua vida. Errado. Reze para Deus te ajudar a assumir a tua cruz. Opa, aí sim. Pai, não, se é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus rezou. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Porque ele renunciou à sua vontade e entrou na vontade de Deus. Hoje nós podemos ser filhos de Deus, sermos perdoados, vivermos na igreja, temos a Eucaristia, tudo o que existe é nosso, porque Cristo renunciou a si e entrou na vontade do Pai. Tudo aí. Irmãos, desculpa, eu queria ser breve, não consegui, mas rapidamente a terceira tentação, tentação dos ídolos. Cristo o demônio leva Jesus num monte muito alto e mostra para ele todos os reinos desse mundo e sua glória, tudo que o dinheiro pode comprar, todos os confortos, tudo que o poder, o dinheiro é capaz de adquirir, né? E fala, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Só isso, só me adore. O ídolo, né? O ídolo do poder. Nós vemos que a idolatria do poder está fazendo na Ucrânia. Países irmãos, com a língua muito parecida, um país sendo massacrado, né? E quanta gente morrendo pela ambição, pela soberba de um homem que vai morrer, que pensa que é Deus. Pois bem, irmãos, Cristo diz, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Outro trecho do Deuteronômio, capítulo 6. São Paulo fala, as armas do cristão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus 3 vezes puxou essa espada e deu uma cutucada no demônio, né? Porque ele vence com a palavra. Você quer vencer as tuas tentações? Tenha a palavra na tua mente, no teu coração. Coloque em prática a palavra. Tá bom, olha só que interessante. Jesus recusou reinar nesse mundo. Quando ele ressuscita, em Mateus 26, ele vai dizer, todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ele recusou reinar nesse mundo, ele é Senhor e Rei do céu e da terra. Opa, ganhou, né? Por isso não tenha medo de dizer não. Eu tenho visto quantas pessoas às vezes colocam a profissão, o trabalho, a carreira acima do casamento e colocam em risco o casamento por causa da ambição de ganhar mais, de ter. Se você é cristão, você pode dizer, não, prefiro ganhar menos e continuar casado. E eu falei da Gisele Bündchen, né? É interessante que ela, um casamento com um príncipe, né? Um cara, um super atleta, né? E de repente esse cara começou a colocar o trabalho mais importante do que a família. A ambição, irmãos, o orgulho. Por isso que tem gente que não pode ficar rica nem famosa, senão se perde, né? Tá bom, mas só para dizer, como vencer essa tentação dos ídolos? A esmola. O tempo da Quaresma é um tempo para a gente dar uma olhada no nosso guarda-roupa, que tem muita coisa talvez sobrando e que está faltando talvez no corpo ou na vida de outras pessoas. Esmola com o dinheiro, irmãos, porque o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Quando o dinheiro manda na tua vida, ele te faz cego e te tira o discernimento. Por isso, a esmola, um tempo para a gente se exercitar na generosidade, na caridade, né?
e para a gente não cair nessa tentação dos ídolos. Coragem. Cristo viveu tudo isso na cruz em plenitude. Amou a Deus com todo o coração, teve o coração transpassado pela lança. Amou a Deus com toda a alma, com toda a razão, teve a cabeça coroada de espinhos. Amou a Deus com todas as forças, tendo braços e pés pregados na cruz. Ele venceu para que nós não sucumbamos às tentações e possamos, seguindo a Cristo, vivermos uma vida bonita, santa, feliz, em direção ao céu.